Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e vamos dar então continuidade às nossas aulas. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando então com a Sociologia do Direito. O nosso texto hoje, ele é do Sérgio Cavarielli Filho, onde ele fala basicamente sobre a relação jurídica das ciências e suas outras ciências, ou seja, as ciências jurídicas, com relação às outras ciências. Então, nesse aspecto, a gente vai discutir algumas questões aqui que são apresentadas por esse autor. Eu diria a todos vocês, então, que é importante sempre fazer a leitura do texto indicado para vocês, ao qual vai dar a possibilidade de vocês compreenderem melhor como esse ritmo foi construído aqui dentro da nossa disciplina. Então vamos ao nosso primeiro slide, onde ele traz as primeiras discussões aí. Autonomia científica da sociologia jurídica. Em muitas leituras, bem como a análise dos pesquisadores desse tema, e até mesmo juristas, a sociologia do direito se confunde com a própria ciência do direito. Limitados aqui a afirmar que a autonomia da sociologia jurídica é hoje reconhecida, pois tem objeto próprio, método e as leis. Nesse sentido, é importante a gente evidenciar que quando nós falamos toda a característica, toda a estrutura que está relacionado à sociologia jurídica, ela vai, em outras palavras, transcorrer todas as suas discussões, todas as suas análises com o princípio normativo. Então, é muito complexo nós falarmos, por exemplo, em uma sociologia que ela não é aplicada basicamente com o princípio relacionado à própria norma. Então, eu poderia dizer para vocês que falar de sociologia é falar de dois aspectos importantes, principalmente quando a gente vai falar da sociologia jurídica. Então, a sociologia jurídica ela vai trazer a relação da norma em toda a sua aplicabilidade e a relação da condição social, ou seja, como essas duas coisas se integram dentro desse princípio. Vamos ao nosso próximo slide aqui. Na sociologia jurídica, veremos o estudo do direito e a sociedade como grande preocupação com a eficácia da norma. Em outras palavras, a sociologia examina as causas sociais e os efeitos sociais. Objeto de análise é a realidade jurídica com a tentativa de responder duas perguntas fundamentais. Por que se cria uma norma ou um sistema inteiro? Quais são as consequências do direito na vida social? Esse princípio é extremamente importante. Então nós precisamos pensar da seguinte forma. Quando nós pensamos em uma norma, nós estamos pensando dentro da relação social que essa norma ela vai trazer uma condição para todas essas pessoas se comportarem de uma forma igualitária, de uma forma em que todos estejam dentro de um mesmo contexto. Nesse sentido, quando nós tratamos basicamente de qual é o sentido dessa norma, por que ela existe, por que ela está ali presente, ela vai trazer para nós essa referência, ou seja, como as pessoas vão viver no coletivo. E essa relação de como as pessoas vivem no coletivo é basicamente um processo imposto para esse grupo social, que é a relação da norma. Bom, tendo essa característica, agora nós podemos pensar da seguinte forma: como essa característica vai fazer com que essas pessoas, em alguns momentos, deixem de lado aquilo que é um processo cultural da própria formação que a pessoa tem. Então, em alguns momentos, a relação da norma com os costumes das pessoas, elas terão atritos, e esses atritos são condicionados basicamente à própria imposição da norma. Então ela vai trazer para nós essa característica, ela vai trazer para nós essas relações de atrito, que são basicamente tudo aquilo que nós analisamos dentro da sociologia jurídica. Então todo e qualquer tema, como por exemplo, se nós pensarmos a ideia de movimentos sociais, se nós pensarmos na atualidade os movimentos sociais, eles são caracterizados como uma ação coletiva,
ao qual se destina a tentar reivindicar alguma coisa. Nesse sentido, nós podemos perceber que isso é uma condição social de um grupo. Agora, como essa condição ela deve se relacionar com a norma geral de um grupo? E aí você tem um condicionante que é a imposição. Portanto, essas normas, elas deverão, em outras palavras, né, seguirem regras rígidas no coletivo. Portanto, uma manifestação social, né, que se faz, uma passeata ou qualquer relação, por exemplo, dos movimentos sociais, eles devem seguir as regras. Por mais que você tenha uma expressão que é uma expressão representativa de um pequeno grupo diante do todo, né, esse grupo, em outras palavras, deve respeitar essas regras e normas impostas pela sociedade. Então, o componente relação, o componente entre uma ação e outra, que vai ser o processo motivador, né, para os teóricos da sociologia do direito, né, fazerem as suas análises de como essa construção se faz diante desse cenário. Então, ele é importante nesse sentido. Então, ele traz para nós essa relação, ou seja, esse formato de como nós podemos entender, então, essa característica social. Tá? Vamos adiante ao nosso próximo slide. A teoria tridimensional da teoria do direito, de Miguel Reale, propõe a seguinte questão: o que haja um fenômeno jurídico, há sempre necessariamente um fato subjacente, econômico, geográfico, demográfico. Um valor que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação do homem, e finalmente a regra ou a norma que integra os outros elementos. Tudo aquilo que ocorre na sociedade, né, se nós pensarmos na visão do próprio Miguel Reale, ele tem um fenômeno jurídico acontecendo junto. Então ele vai acontecer, seja ele econômico, geográfico, demográfico, social, cultural, religioso, enfim. Todo esse processo, ele vai, em outras palavras, ter uma relação com o próprio fenômeno jurídico. Ou seja, as pessoas elas estão condicionadas, né, a se comportarem de acordo com o princípio normativo. Então qualquer ação que seja, qualquer ação que ela venha a acontecer dentro desse mecanismo social, ela vai, em outras palavras, ser refletida por um princípio normativo. Então é muito difícil você pensar alguma coisa que ocorra na sociedade que não esteja ligada à característica do próprio fenômeno jurídico. Então isso é, em outras palavras, uma consequência da própria ordem jurídica, da própria norma, da sua própria aplicabilidade. Então as pessoas elas devem estar o quê? Sujeitas, né, a esse comportamento. Então qualquer que seja a ação que ocorra dentro da sociedade, ela vai, em outras palavras, estar condicionada a esse processo, que é, em outras palavras, o processo normativo, ou seja, que ele regula a sociedade. E na visão do Miguel Reale, ele traz para nós essa característica, ou seja, qualquer que seja a ação, ela vai estar subordinada ao fenômeno jurídico. Vamos ao nosso próximo slide. A originalidade se compõe na construção do pensamento dos três componentes, fático, axiológico e normativo. Daí o resultado de que o direito não possui uma estrutura simplesmente factual, como querem os sociólogos, valorativa, como proclamam os idealistas, normativa, como defendem os normalistas. Essa visão se torna restrita e impede no entendimento sobre a integração pela totalidade de um processo. Aí eu poderia dizer para vocês que, é claro, que é uma condição muito importante se nós pensarmos, por exemplo, e restringirmos a explicação do próprio fenômeno jurídico a alguns componentes, né? Então ela é muito mais ampla que isso, ela traz uma discussão muito maior, ela traz mais possibilidades, né? Que, em outras palavras, ela pode ser vista por ângulos diferenciados. Então, nesse sentido, a sua amplitude, ela é, em outras palavras, o próprio reflexo, né, de um princípio jurídico, de um princípio normativo e de um princípio que é muito amplo, né? Teoricamente, ele pode ser visto
de várias formas, por vários princípios aí. Vamos ao nosso próximo slide. A diferença entre a sociologia jurídica e a ciência do direito. Os fatos ocorridos em relação interindividuais enquadram-se dentro dos assuntos regulados pela ordem jurídica. O que implica a sociologia do direito é a realidade social do direito, sem levar em conta a normatividade. Então aí a gente tem, em outras palavras, o que? Visões diferentes pelo próprio autor, que nos traz o que? A relação do acontecimento efetivo no aspecto social e do acontecimento efetivo na relação jurídica. Essas duas condições, elas têm a sua vivência própria? Sim, elas têm, e ao mesmo tempo elas vão interagir entre elas. Então isso vai ser um condicionante que vai trazer para nós essa aplicabilidade de um princípio maior, né, de uma condição maior, que é essa relação entre essas duas características aí, que seria basicamente a ideia então de uma estrutura, né, social e de uma estrutura normativa. Elas vão se relacionar. Vamos adiante. A ciência do direito, os conhecimentos das normas jurídicas que enunciam não o que sucedeu ou como sucedeu, mas o que deve acontecer. Por outro lado, a tarefa sociológica é descrever os fatos, assim se atende aos relatos. Então as duas coisas, né? Você tem a norma, né? O conceito da norma, seja a sua função dentro da sociedade, e você tem o acontecimento das relações sociais. Essas duas estruturas, elas interagem, elas vão ser vistas, em outras palavras, de forma diferente por alguns teóricos, mas ao mesmo tempo nós podemos perceber que a sociologia jurídica ela é um componente que está relacionado entre esses dois universos, que seria basicamente esse condicionante da norma e, em outras palavras, esse condicionante da própria produção das relações sociais. As relações sociais elas vão acontecer mediante a determinados aspectos que motivam essas relações acontecerem, né? Então nós temos aí, por exemplo, condicionantes dentro da sociedade que, em outras palavras, vão motivar, né, as pessoas a agirem de determinadas formas. E isso faz com que esse processo se relacione também com o princípio normativo. Querendo ou não, nós precisamos, como eu evidenciei anteriormente, né, obedecer o quê? As regras e normas que são impostas. Então elas são coercitivas e ao mesmo tempo nós podemos perceber que ao não aderir às normas, né, obviamente você estaria sujeito às sanções previstas, né, por essa estrutura jurídica que é construída dentro desse mecanismo. Vamos ao nosso próximo slide. A distinção entre a sociologia jurídica e a filosofia jurídica. O valor é o elemento moral do direito. Isso é a essência ética. Em suma, os seus valores éticos definem sua forma de conduta ao coletivo. A sociologia procura tratar de aspectos voltados à existência. A filosofia trata de aspectos voltados à essência. Aí então a gente tem essas duas diferenças. Você tratar basicamente do aspecto filosófico, você vai tratar desse princípio da essência, né? Obviamente aí você tem todo um condicionante ao pensamento da razão, ao pensamento metafísico, uma série de condicionantes que vão trazer essa vertente. Quando você trata basicamente desse princípio, né, voltado à sociologia, você está falando dessa questão da existência, mas dentro do que? Do critério daquilo que se pratica naquele momento. Então essa prática ela vai ser a ação e essa ação vai ser o que? As relações sociais. Então dentro desse critério que você vai observar o que? Essas mudanças, essas diferenças, esses condicionantes que fazem com que as pessoas ajam de determinadas formas, né? E nem sempre essas formas elas estão, em outras palavras, relacionadas com o princípio normativo. Então isso é um condicionante que é analisado também. Então tanto aspectos positivos ou aspectos vistos pela norma como negativos, né, você pode evidenciar como ações desenvolvidas na sociedade.
Então isso é o que? Isso é a existência, não é a essência. A essência é o pensar, é o raciocínio, é o filosofar sobre determinadas condições. Aqui a gente está falando basicamente o que? Da existência, da prática, da forma em que as pessoas vivem no coletivo, né? E aí a gente vai trazer mais um slide aqui que provoca também a gente pensar, né, em aspectos que já foram discutidos, mas é importante a gente reunir todo esse condicionante dentro dessa relação da sociologia. Vamos ao próximo slide. A eficácia, a vigência e o fundamento. Eficácia. Uma vez que a norma é disciplinadora, a sociologia empenha-se em saber se a referida norma atende ou não às necessidades sociais. É um condicionante importante, porque se nós pensarmos basicamente no princípio normativo, ele representa uma sociedade, ou seja, ele representa um contexto histórico dessa sociedade. Ao mesmo tempo, nós precisamos perceber que dentro de um princípio sociológico, por exemplo, a sociedade ela apresenta uma certa dinâmica, né? E essa dinâmica condiciona essa sociedade a, de tempos em tempos, modificar, né, determinados costumes, determinadas formas de agir. E nesse sentido, se nós pensarmos a própria eficácia da norma, ela é uma relação, em outras palavras, né, que vai condicionar o que? A representatividade de uma determinada necessidade daquela sociedade. Então esse é um princípio importante que a gente tem, né? E a gente vai trazer basicamente esse condicionante, né, como uma análise crítica dentro da própria sociologia. Realmente a norma atende esse condicionante da sociedade ou a própria norma ela precisa também tornar-se dinâmica e atender essas mudanças que ocorrem na sociedade? Então aí você tem o que? O princípio da eficácia, né? Se realmente ela é eficaz dentro de uma determinada sociedade. Então esse processo ele é um processo ao qual se constrói, né? Independentemente da própria norma, mas a própria sociedade ela vai evoluindo, ela vai se modificando. E isso vai trazendo o que? Condicionantes, né? Que são os condicionantes que vão trazer uma nova forma de pensar essa sociedade. Por isso a importância que a gente tem, por exemplo, da própria sociologia, né? Se efetivamente a norma ela vai atender a sociedade, nós precisamos então compreender que sociedade é essa que está sendo ela condicionada a uma norma apresentada pelo próprio sistema jurídico. Vamos adiante ao nosso próximo slide. A vigência. O jurista só toma conhecimento do fenômeno social depois que a norma jurídica foi elaborada. E enquanto estiver em vigor, será sua tarefa estudá-la, comentá-la, interpretá-la. Então esse processo, na realidade, ele se condiciona diante de uma relação importante dessa dinâmica, que é a dinâmica que faz com que esse condicionante aconteça. Então o jurista ele tem um papel extremamente importante, porque o momento da sua atuação é o momento já efetivamente da aplicação da norma. Então nesse caso, né, a gente tem aí uma relação muito importante, na sua grande maioria, que essas decisões aí que o juiz ele precisa interpretar, ele precisa analisar, ele precisa entender basicamente esse contexto, né, que está voltado dentro desse universo aí da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. O fundamento. Enquanto o grupo social decidindo a estrutura de Estado e que governo vai adotar, a preparação de uma fundamentação é constituída a partir das normas aceitas e oficializadas, pautadas nos valores morais, éticos. Uma grande estrutura já está composta em seus fundamentos. Bom, aí a gente tem uma estrutura que é o condicionante da base, né? Então nós não podemos discutir uma base, né, se nós não temos essa estrutura jurídica já fazendo com que essa base tenha regras e normas. Então quando a gente pensa a ideia, por exemplo, do Estado, ele tem um condicionante extremamente importante, né, dentro do seu papel, que é, em outras palavras, essa gestão das normas. Bom, mas a gestão das normas ela vai acontecer em função da construção das normas. E a construção das normas elas vão acontecer em função das necessidades sociais.
Então, quando nós pensamos basicamente nesse condicionante da aplicabilidade da norma, nós estamos relacionando esse processo basicamente à necessidade de se entender a sociedade, e o entender a sociedade ele vai trazer esse componente crítico, né, de como a norma vai atender essa sociedade. Obviamente, se nós pensarmos basicamente no sentido assim de como a sociedade se comporta, o que é a ideia constitucionária, ou seja, esses costumes, né, que a ideia dessa sociedade apresenta, que vai, em outras palavras, dar o suporte, né, para a formação de um conceito normativo dentro de um determinado estado aí. Em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que as relações importantes da sociedade, como moral, religião, processo hierárquico, direito à propriedade, uma série de coisas que elas vão trazer o que? Condicionantes para o princípio da formação da norma. E aí a gente tem essa relação da eficácia, da interpretação, do sentido da norma, da sua aplicabilidade, né, da sua validade, uma série de coisas que elas vão trazer o quê? Funções que elas devem ser vistas, revistas, constantemente sendo analisadas, né, porque a sociedade ela é dinâmica, ela não para, ela vai estar, em outras palavras, trazendo novas visões, novas vertentes. Então, nesse sentido, eu poderia falar para vocês que é um processo ao qual ele não tem fim, porque basicamente a sociedade ela vai se modificando de tempos em tempos, ela vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir e uma série de outras coisas que estão condicionadas à estrutura de uma sociedade. Portanto, nesse sentido, eu poderia falar para vocês então que a sociologia ela tem um papel extremamente importante, e nesse sentido a sociologia jurídica tratando basicamente desses princípios direcionados, né, a forma que nós observamos então entre a norma e o comportamento social. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha sido útil, leiam o texto, é um texto importante que ele vai agregar diversos conhecimentos que já foram adquiridos, e aí a gente vai estar relacionando basicamente esse sentido tão importante, né, de nós pensarmos, por exemplo, qual é o sentido que se tem de estudar a sociologia jurídica. Então aqui ele vai fazer essa reafirmação dentro desse texto aí. A todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.